Bem, estamos aqui mais uma vez para um novo projeto e essa vez nós vamos fazer uma bolsa de mão, mas também eu vou colocá-la alcinha para ombro, com o fio da Supremo, fio náutico de 5 milímetros, chamado dourado velho, tá? Então eu estou usando esse fio. Estou usando também a agulha de 5,5. Eu comecei a fazer com a 6 e achei que ficou um pouco aberta. Eu vou fazer com a 5,5 agora. Para o fio náutico, a gente tem que usar o isqueiro para fazer selar as pontas que sobram, né? Colar para que ela não desmanche. Então, o isqueiro é essencial. Também muito importante para se faça essa bolsa, você ter um fecho da vovó. O fecho da vovó, esse aqui eu comprei na Shopee, mas você pode ter comprado em outro lugar qualquer e pode ser de qualquer tamanho, porque eu vou ensinar para você fazer a base da sua bolsa, seja de qualquer tamanho, ou desse tamanho que eu tenho, ou de outro tamanho de fecho qualquer. Nós vamos usar o fecho para fazer o fundo da bolsa como medida. Então, aqui eu tenho esse fecho da vovó para fazer a bolsa. Também vou usar o meu fecho cobre, porque eu vou seguir todo dourado velho, né? Então é bronze, E também vou colocar uma alça, porque ela é bolsa de mão. Mas a gente que é mulher, a gente sabe que às vezes a bolsa cansa de carregar na mão e a gente quer colocar uma alcinha para descansar a bolsa. Então, para isso, esta bolsa tem esse ganchinho aqui, olha. E eu também comprei uma corrente de bronze para colocar nesse ganchinho de um lado e do outro. De qualquer coisa que a gente cansa, a gente joga a alça para dentro e deixa de segurar na mão. Isso é opcional, você faz se você quiser. Bom, então essa alça ela tem 1,20 m. Também foi comprado nesses sites aí de fora. 4 bailarinas de bronze. Por que bronze? Porque eu estou usando o dourado velho e o fecho de bronze. Mas se você estiver usando dourado, preto, aí fica a seu critério. 4 bailarinas. O marcadorzinho para marcar carreiras. Fita métrica, que é essencial. Tesoura, que é essencial, agulha de costura, porque eu vou costurar o forro, agulha de tapeceira, as coisas naturais que um crocheteiro usa. E também opcional eu vou colocar no fundo uma tela para que ela fique estruturada. Mas também isso é opcional, porque quando você faz com um pontinho fechado, ela não fica mole não, ela fica estruturada, mas com a tela fica melhor. E também vou colocar um forro, esse forro aqui eu estou usando um cetim dourado, tá? Para fazer forro da bolsa, mas você pode botar o forro que quiser ou nem colocar forro, porque ela não fica aberta. Então, vamos dar início ao nosso projeto. Bem, o projeto vai ser baseando-se no fecho, o fecho que você tiver aí. Bom, como você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse fecho aqui, o meu fecho, esse fecho, ele tem mais ou menos 12 centímetros de comprimento e 20,5 de largura, 11 a 12 centímetros de comprimento. Eu faço um pouco menor, eu faço o fundo da bolsa para que fique aqui dentro. Porque o fundo da bolsa é só um parâmetro para eu construir a boca da bolsa. Mas você sabe que o crochê geralmente começa num tamanho e ele cria uma outra proporção. Então, é só uma orientação para que você possa fazer o tamanho exato da bolsa. E eu vou começar fazendo aqui, creio que 10 correntes a 11
vai dar o tamanho exato. Aqui eu vou deixar um espaço para uma linha, dar o cordão um bom tamanho para que eu faça acabamento depois. E aqui nesse início eu sempre faço o nozinho e aperto, né? Esse início eu não vou fazer o nozinho e apertar não, porque depois fica aquele nó, para você acabar com ele fica ruim. Então eu vou só cruzar a linha, a agulha, ó, e vou deixar ele frouxinho porque ele vai servir como contagem, ele vai servir como uma correntinha. A gente, quando começa, a gente não conta o nozinho, né? Eu vou contá-lo como uma correntinha para que ele não fique aquele bolo aqui no canto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, 10 aqui dentro. 10 aqui dentro. Olha, posso botar mais um, 11. Porque eu não preciso encostar aqui e aqui. Não preciso encostar, porque depois que eu fizer o fundo, a gente ainda faz uma volta em torno. Mas que seja mais próximo, né? Então, eu vou ver se 11 fica bom. Aí você também testa no seu fecho da vovó. 11. Olha. Olha, aqui ela fica faltando isso, então eu vou fazer mais uma beirada aqui em torno. Então, acho que tá bom aqui, olha. Até porque ela estica, olha. Ó, ela tem um leve esticar. Então, eu acho que 11 ficou bom. Então, se 11 ficou bom, vocês sabem, né? Nós sabemos que a gente pega a quantidade de correntinha que a gente precisa e para fazer o ponto baixo na segunda carreira, acrescenta mais uma correntinha para poder virar. Então, aqui, olha, a correntinha foi feita nesta posição, aqui, para que ela fique não torta e fique bem mais estruturada, eu não vou fazer as carreiras aqui em cima, assim como a gente naturalmente faz. Eu vou pegar esta alcinha, ó, vou virar assim, ó. Olha, tá vendo? Virei e vou pegar esta alcinha aqui de trás, olha. Eu vou fazer nesta alcinha de trás. Estão vendo? Ó, virei, ó. Fiz mais um, então esse um aqui não conta, não é para fazer, é só para dar altura, para virar. Então, o que vai contar é esta segunda correntinha aqui. Então, eu viro e aí imediatamente já aparece aqui, olha, a alcinha aonde eu vou colocar a agulha. Então, aqui eu vou contar como a primeira correntinha. Aí vem para outra. Olha, 2, vou tentando fechar bem, não apertar muito, mas para não ficar buraco. 3, 4. A primeira carreira é sempre difícil. 5, 6, 7, 8, 9. E aquela ultimazinha que eu disse a vocês que eu ia fazer frouxinha para que a gente usasse e não fosse como nó, não tem como pegar de trás. Então, o que que eu faço? Eu uso naturalmente como se fosse uma correntinha comum. Então, 10. Aí, o que que eu faço? Ajusto ela, olha. Ajustei. Olha.
Então, 10, olha, tá vendo como é que já chegou bem próximo? Se eu faço maior, ela ia ficar muito grande. Então, aqui, ó, puxei bem, não ficou aquele nó que fica aqui do lado, tá vendo? Um nó que fica, que atrapalha depois a gente fazer o acabamento, fazer o crochê aqui em volta. E essa linha aqui que eu deixei, você depois bota numa agulha de tapeceiro e passa por dentro, e aonde ela terminar, você vai, coloca, esquenta o isqueiro e aperta ela no avesso da bolsa, para que ela, a pontinha, não fique saindo, não desmanche. Então, por isso que a gente deixa um fio maior. Então, agora que a gente pegou a parte mais complicada, que é o início, agora é fácil. Agora eu vou fazer uma corrente para dar a altura do ponto baixo. Vou virar, olha, virei. E aí eu vou fazer os 10 pontos baixos aqui, tá? Virei. No primeiro logo eu já faço, olha. 1, 2, procurando deixar o mínimo de buraco possível. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e essezinho aqui do canto, 10. Faz uma correntinha, vira, vem no primeiro e conta os 10 outra vez. Bom, vocês agora já podem ir tranquilamente e fazer as carreiras de ida e volta na quantidade de pontos baixos que vocês fizeram para fecho da vovó, e quando chegar no comprimento, olha, por exemplo, não encostou aqui, tá? Fica aqui mais ou menos. Olha, faltando pelo menos meio centímetro de um lado e do outro é o tamanho ideal, porque você ainda vai fazer uma carreira em torno. Então, dá para você ver quantas carreiras você vai fazer aí. Eu vou ver quantas carreiras vou fazer aqui e falo para vocês. Agora, vocês já podem fazer o tamanho necessário para vocês. Então, aqui eu fiz 19 carreiras, tá? Se vocês estão vendo que está por dentro, por que só está por dentro? Porque agora eu vou fazer uma carreira para fazer o acabamento aqui do fundo, uma carreira em torno dos 4 lados. E aí vai chegar mais próximo ao tamanho da boca. E como eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. No seu, dependendo do seu fio náutico, da abertura, do tamanho do seu fecho, da vovó, vai depender, as carreiras vão depender de todas as alternativas que você tem. Então, nesse modelo que eu estou fazendo, desse fecho e desse fio, foram então 19 carreiras. E aí eu vou fazer o seguinte, vou marcar aqui a última carreira, o último ponto que eu fiz. Aqui, marquei o último ponto. Sei que aqui terminou a contagem normal dos pontos que eu fiz. Tá prendendo aqui, peraí. Então, aqui eu vou marcar como último. E em cada canto, eu vou fazer... Aqui é um canto, não é isso? Então, foi o último aqui. Em cada canto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, olha... Faço 1, aperto bem para não ficar buraco. 2. E aí, aqui eu vou fazendo um em cada espaço aqui.
Olha, é um em cima e outro no meio. Um em cima, aqui, ó, e outro no meio. Não pode perder essa contagem, não. Senão você não vai fazer as carreiras exatamente como elas estão. Ó, no meio, agora aqui, ó. Aqui, ó. Agora aqui entre esses dois pontos. No meio. Aqui. Entre os dois pontos. No meio. Entre os dois pontos. No meio. Entre os dois pontos. E no meio. Olha, agora vocês lembram que eu disse que em cada canto, depois que termino a lateral, faço mais 2 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, nesse canto, escondendo a linha aqui, olha, aquele fio que sobrou do início, vou fazer mais 2 pontos baixos. Fiz um. Eu tô evitando botar aqui, olha, para não ficar esse buracão aberto. Então, eu tô tentando botar, olha, para não fazer um buracão. Você tem que ter esse cuidado. Apesar de que vai ser forrado, mas tem gente que não forra. Então, eu botei mais 2. Terminei a carreira e botei mais 2. E agora aqui eu sigo normal. Escondendo a linha. Olha. Ponto sobre ponto. Eu vou terminar aqui, já mostrei a vocês, né? Que faz a carreira normal e no finzinho termina com um ponto normal e bota mais 2 pontos. Isso em cada lado. E assim eu vou fazer aqui e aqui. E chegar até aqui para fechar a carreira. Até aqui, olha, para fechar a carreira. Bem, eu cheguei aqui no finzinho da bolsa e agora tirei o marcadorzinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ajustar, apertar bem. E vou separar aqui, vou botar o marcador para ele não fugir. Porque eu vou fazer alguns trabalhos aqui nesse canto. Nessa base. Então, botei o marcadorzinho aqui, ele não foge com o marcadorzinho. E aqui está o fundo da bolsa. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu já cortei a tela, para botar como reforço do fundo da bolsa, eu cortei a tela que a gente vai colocar aqui no fundo. E você pode observar que sempre você, quando for cortar a sua tela, você corta menor do que a última carreira, aquela última carreira que a gente fez de ponto baixo em volta. Isso para quê? Para quando você voltar a fazer o crochê, a tela não atrapalhe a passagem da agulha. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu botei uma linha na agulha comum, dobrada, e eu vou fazer então a costura, né? Devagar, olha, tentando acertar bem aqui, deixando um espaço para fazer o crochê depois. E eu vou botar a agulha aqui no canto, já dei o nozinho na linha, né?
cortando aqui essa linha que tá sobrando. E vou fazer a costura por toda a volta. Costura simples, até porque ela vai ficar por debaixo do forro. E para quem não quer colocar essa estrutura, é só continuar. Daqui a pouquinho, quando eu fizer a parte da costura e do forro, é só continuar de onde eu parto para a subida da bolsa. Então, aqui, olha, eu vou costurar toda essa volta, tá vendo? Devagarzinho, sempre como a linha vai ficar por dentro e a linha também é semelhante à cor da bolsa, não tem problema, é só ir costurando, tá? Então eu vou costurar tudo aqui e volto para mostrar a vocês. Olha, gente, aqui eu já costurei todo, tá vendo? Deixei o espaço aqui em volta, inclusive para enfiar a agulha, olha, não atrapalha, tá vendo? Isso aqui que é importante. O restante é só ir costurando nos buraquinhos. Também já coloquei as bailarinas, porque a gente vai botar o forro, então eu só deixei para botar essa aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, olha, eu fiz na mesma direção. Aqui, ó. Enfiei a bailarina. Ela vai sair desse lado. Vejo aonde ela vai passar. Opa. As outras eu botei e não tive problema nenhum. Aí, ó, mais uma vez. Deixa eu ver onde ela vai sair. Deve estar pegando um ganchinho aqui. Só não posso botar fora da outra posição. Olha, a outra tá aqui, então ela vai ter que entrar mais ou menos aqui. Deixa eu ver porque aqui. Ah, entrou, olha. Há bailarinas que tem esse cabo aqui maior, tá? Fica mais fácil para você fazer isso. Masessazinha aqui também deu, tá? Dá para fazer. Aí o que eu faço? Um alicate com alguma coisa com força, você abaixa, aí eu tento colocar aqui nos buraquinhos, olha, para que na hora de botar o forro não fique perfurando, né? Então eu tento enfiar assim, olha. Então aqui, chato bem, eu botei a bailarina. Então as bailarinas estão aqui no fundo da bolsa. Agora eu fiz o seguinte, eu peguei o forro, botei o pano embaixo, botei esse quadrado em cima e cortei um pouquinho maior, meio centímetro, 1 centímetro maior do que o forro. Aí vi aonde eu queria, aqui no forro, e fui botando alfinete, olha, marcando alfinete para fazer o forro. Aí fui com ferro e passei. Então ele tá todo marcadinho no alfinete, quer dizer, dobrado, e com ferro, o ferro marcou. Agora eu vou costurar o fundo separado do forro. Eu acho que assim, eu vi alguém fazendo, aí de fora fazendo, eu gostei da ideia. Eu espero que vocês gostem também. Quem não vai forrar, não tem problema. Que prefere forrar de outro jeito, também fique à vontade. Eu vou fazer assim. Vou começar a costurar, botando aqui para dentro. Olha, eu vou costurar beirada por beirada, tá? Todinha aqui. E depois que eu colocar o forro dos fundos, eu vou fazer então a volta da bolsa. E aí, como eu vou colocar o forro da bolsa? Depois eu vou virar a bolsa ao contrário e vou botar o forro da lateral. Eu acho que fica mais fácil do que você fazer um quadrado para botar dentro da bolsa, tá? Então, eu peguei a linha semelhante ao cetim que eu estou forrando, mas você pode forrar com o que você quiser. E agora eu vou costurar, sempre tendo cuidado de não costurar por aqui, olha.
Ó, porque aqui a gente vai enfiar a agulha. Eu vou fazer tudo isso, vou costurar, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou e dar continuidade para levantar a bolsa, ok? Ah, não esqueçam de curtir se vocês estiverem gostando. Se não tiver, também pode dar um dislike. Eu voltei aqui só para mostrar para vocês, tá vendo como eu faço a costura, olha, porque quem não tem prática ou fica com dúvida, não sabe como se faz a costura. Então eu faço a costura naturalmente, sem mistério, tá vendo? Vou pegando na parte da bolsa e se passando na parte do forro. A linha tá dobrada, né? E vou devagarzinho fazendo, olha, com cuidado, para que, ó, pego uma da bolsa e venho no forro. Com cuidado para que não costure nos meios do ponto. E também não faço ponto muito separado para não rebentar com facilidade, não soltar com facilidade. Então, é sempre pegando um pedacinho da bolsa, ó, pacientemente e costurando o tempo todo, tá bom? Então, eu trouxe aqui só para vocês darem uma olhada como é a costura. E quando você passa, tá vendo? Ela já fica assim, olha, dobradinha, porque cetim dança muito, né? Já fica dobradinhozinho no lugar, então fica mais fácil, ó. Você abaixa assim, olha, vê um lugar que você não esteja pegando no ponto onde a agulha de crochê vai passar, e é um trabalho de paciência. Mas é um artesanato. Artesanato é assim, né? Paciência. Tá bom? Então eu vou terminando aqui e já volto. Bom, gente, mais uma vez eu voltei antes de terminar. Eu acho que todas as informações que ajudam são válidas, né? Eu costurei todo esse lado aqui, olha, e eu senti que quando eu estava costurando esse lado aqui, ele começou a sair de enquadro, né? Sair, ficar torto. Então, o que eu fiz? Eu vim e coloquei os alfinetes nos lugares que eu quero passar a costura, tá vendo? Todos os lugares, e aí fica mais fácil para eu passar a costura e ir acertando, tá? Então, foi por isso que eu voltei. Bem, aqui eu já costurei o forro do fundo. Agora nós vamos dar prosseguimento fazendo o ponto da bolsa. Bom, aonde eu fechei, eu vou levantar 2 correntinhas e fazer como se fosse um ponto alto. Venho aqui nesse primeiro ponto, olha, tá vendo aqui a alcinha? São 2 alcinhas da correntinha, né? Faço aqui no de dentro um ponto alto. Vai ser difícil, como eu falei para vocês, né? Por isso que não deveria costurar próximo, né? Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto, pegando a alcinha de dentro. Olha, tá vendo aqui? Pego essa primeira, tem 2, né? Pego a primeira alcinha. E vou fazer assim por toda a volta. Ponto alto sobre ponto alto. Apenas isso. Tá bom? Então, vou fazer aqui os pontos altos sobre cada ponto alto. Chegando aqui no finzinho, eu volto para mostrar para vocês.